Falando em hacker, o senhor Fábio Piperno, e golpe e essa nova modalidade de crimes, a Polícia Civil de São Paulo prendeu um funcionário terceirizado da CIM Software, empresa que conecta bancos ao Banco Central e ao sistema Pix. O homem é acusado de fornecer senhas a hackers. O prejuízo chegou até R$1 bilhão em pelo menos 6 instituições financeiras, segundo a investigação. Misael Mainetti chegando aqui no nosso 3 em 1 e vai nos explicar melhor como é que aconteceu essa fraude e a reação da polícia na investigação. Hein, Misael? Boa tarde, bem-vindo. Bastou uma pessoa má intencionada dentro de uma empresa com esse poder aí de transferir dinheiro, e aí a gente tem agora, de acordo com a Polícia Civil, o maior golpe cibernético da história do Brasil. Boa tarde para você, Kobayashi, e boa tarde para todo mundo aí no estúdio, para você que acompanha o 3 em 1. Vou explicar mais para vocês. Quem foi preso então pelo DEIC da Polícia Civil foi João Nazareno Roque, ele que tem 48 anos, suspeito pelo ataque hacker contra a empresa de sistema Software CIM, esse é o nome da empresa. A empresa era responsável por conectar sistemas de instituições financeiras ao Banco Central. E qual era a responsabilidade dessa empresa? Ela tinha ali a responsabilidade de fazer essa transferência de pagamentos em tempo real. E quando a gente fala dessa modalidade de pagamento, a gente está falando do Pix. De acordo com informações da Polícia Civil, esse pode ser considerado o maior golpe cibernético da história do Brasil e pode ultrapassar o desvio de R$2 bilhões. Você mencionou R$1 bilhão em uma empresa só, mas se a gente juntar todas as outras empresas e desvios aonde esse criminoso, junto com a ajuda de outras pessoas, onde eles agiram, esse desvio chega a R$2 bilhões. A investigação agora segue em sigilo. João Roque, ele foi preso ontem à noite em São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, ele coordenava, ou melhor, de acordo com a Polícia Civil, ele seria o facilitador aí de passar as senhas para criminosos. E aí esses criminosos realizaram essas transações eletrônicas em massa, mais de R$500 milhão da BMP para outras instituições financeiras. Já vou explicar para vocês um pouco mais da CIM e da BMP. Em depoimento, o que João Roque disse, ele falou que vendeu a senha dele por R$5 mil e depois, em um segundo momento, ele vendeu por R$10 mil. Também mencionou que não conhece pessoalmente estes criminosos, mas que conversava com eles por celular. Então tudo foi feito assim, nessa comunicação mesmo pelo celular. A gente vai acompanhar agora um trecho da entrevista com o delegado da Polícia Civil, o Dr. Renan Topan, que fala como ele foi encontrado ontem à noite. Acompanhe. Bom, ele disse que foi abordado saindo de um bar na rua, que ele frequentava ali próximo da casa dele, por pessoas que já sabiam que ele trabalhava nessa empresa. Então, a informação, como é só dele, a gente ainda só tem a versão dele a respeito do assunto, O material apreendido está sendo analisado ainda. E falaram o seguinte para ele: olha, a gente quer conhecer o sistema da empresa que você trabalha, a gente sabe que você trabalha assim e tal, e para isso a gente te oferece R$5 mil para você fornecer para a gente a senha e o login de acesso. A BMP, que teve o dinheiro desviado, ela é cliente da CIM, que é essa empresa de software responsável por fazer essa intermediação dos pagamentos junto ao Banco Central. As empresas registraram um boletim de ocorrência, fizeram todo o trâmite com as autoridades, e agora esse prejuízo enorme de R$2 bilhões vai ser investigado não só pela Polícia Civil, mas também pela Polícia Federal, já que a gente está falando do Banco Central, que também está aí dentro dessa história, apesar de o desvio não ter nada a ver com o Banco Central, mas é a instituição que a Polícia Federal também vai agir aí nessa investigação. Kobayashi. Muito obrigado, Misael Mainetti, com todas as informações desse caso que está sendo analisado, investigado agora pela polícia. Chamou muito a atenção, Gustavo Segré, R$5 mil para corromper um funcionário de uma terceirizada e a partir daí gerar um rombo que pode chegar até R$2 bilhões. Já passou de R$1 bilhão, pode chegar até 2. Veja só a facilidade dos criminosos nesse comecinho aí, se essa versão, claro, colar, tem isso também. Não fecha. R$5 mil para dizer, não, queremos conhecer o sistema, me dá a tua senha. E isso não pode ser configurado hacker, porque teve a senha de acesso.
Mas, segundo as informações que eu consegui tomar, inclusive por alguns colegas jornalistas, quem alertou que alguma coisa errada estava acontecendo foi Bitcoin. E falou, gente, está tendo muita movimentação do Brasil com compra de criptomoedas, dá uma atençãozinha aí, paf, tentaram cortar para que isso não seja passado. Já as autoridades policiais conseguiram bloquear 270 milhões de reais, mesmo assim ainda não se sabe o tamanho da fraude, mas o que chama a atenção é que todo mundo falou, não, fica tranquilo, isso não vai atender a nenhuma pessoa física, se comprometeu, teve suas contas zeradas, tá. Mas o Banco Central também, ninguém... De onde que estava esse dinheiro? Aonde que foi esse dinheiro? De quem era esse dinheiro? Ou seja, alguém teve uma fraude e tiraram da conta reserva, conta de transição, conta que quiser, 500 milhões, 1 bilhão, 2 bilhões. Alguém tem que pagar essa conta, mas até agora não fica claro de quem era esse dinheiro. José Maria Trindade, você vê que é uma modernização não só para as coisas do bem, mas para o crime também, né? A gente não vê mais muita notícia de sequestro, cárcere privado, familiar de gente famosa. Agora eles conseguem muito mais dinheiro, às vezes, de um computador, de um tablet, de um celular. Essa nova criminalidade moderna, tecnológica, alcançando os seus bilhões, Olha, recentemente conversando com um amigo meu, que é dono de um restaurante, o Sai da Toca, e ele dizendo o seguinte, que chega na segunda-feira, depois de faturar 35 mil reais, com 100 reais, 200 reais no caixa. Então, assim, essa explicação já mostra que acabou aquela história do assaltante chegar com a arma, né, no caixa e levar todo o dinheiro, porque não existe mais esse dinheiro. Mas, em contrapartida, colocaram, por exemplo, uma maquininha falsa com o mesmo nome, só que em letras maiúsculas, com o mesmo nome da empresa, e a maquininha faturando e jogando dinheiro numa conta de um bandido. Olha só que troca. Conseguiram infiltrar lá uma maquininha e aí o garçom vinha, cobrava a conta e o dinheiro, escrito o nome lá, mas em maiúsculo, ia para outra conta. Então, assim, a bandidagem não acaba. Ela transfere de acordo com o momento, né? Num determinado momento era assaltar postos de combustíveis, depois bancos e assim por diante, fazer aquele cangaço e tal, houve cuidados e assim por diante. Eles estão na frente porque a segurança está na defesa, é sempre assim. E isso é evidente, ninguém tem ideia do volume que estão roubando através de golpes. Todo mundo conhece alguém que caiu num golpe, todo mundo conhece. Uma outra empresária disse que recebeu um e-mail de uma dessas, em nome de uma dessas empresas de pagamentos e passou a senha e tal, porque achava que estava falando na página da empresa de pagamento e limparam a conta dela. Ou seja, é um novo cangaço, é um novo método e menos perigoso, né? Porque não envolve arma, ninguém vai levar um tiro fazendo um golpe desse, né? E as penas são menores. Então está na hora do Congresso Nacional agilizar sobre a responsabilidade. Veja bem, um terceirizado hoje entra no Banco do Brasil, no sistema geral do Banco do Brasil, de dados, no banco de dados do Banco do Brasil. Lá atrás houve uma engenhosidade lá, porque nós não sabemos, nós não conhecemos, mas dinheiro tem milésimos, mas nós só contamos centavos, né? R$10 e 30 centavos e assim por diante. Mas quando se faz multiplicação, divisão e porcentagem, gera às vezes dízima periódica e tal, e esses milésimos foram depositados numa conta. Em pouco tempo essa conta tinha bilhões. Então, assim, é um novo mundo, esse mundo da comunicação, e que a Polícia Federal já tem técnicos. A Polícia Federal tem um corpo muito bom nessa área também. E, Kobayashi, só para te dizer, foi encerrado agora dia 17 a fase de inscrição de um concurso para a Polícia Federal, contratando 1.000 profissionais, entre delegados, papiloscopistas e policiais, enfim, 1.000 novos policiais. Mas, enfim, a Polícia Federal está atenta e fazendo com que técnicos
sejam especialistas, hackers, porque não é só dinheiro. Existe pedofilia, existe prostituição, né? A criminalidade migrou para a internet. Aliás, Kobayashi, eu estou sugerindo a todo mundo, saiu de férias, vai passar férias lá no Instagram, o melhor lugar para passar férias do Brasil. Lá não tem tristeza, ninguém quebrado, é só riqueza e é um lugar muito bom. O Instagram é um lugar maravilhoso, viu, Zé Maria Trindade? Lá é só alegria, Fábio Piperno. Passar férias. Então, Nelson, sobre isso que o Segré e o Zé falaram, enfim, Sim. O Segré chama atenção por fato de que eles realmente estavam, o movimento, né, muito grande aí desse tráfico de criptomoedas chamou atenção, né, aqui. E o Zé também fala sobre a nova forma de atuação do crime, que realmente é verdade, é real. Então vejam só, primeira coisa, isso expõe a fragilidade sistêmica, que a gente sempre chama atenção aqui no Brasil para tudo, né? Da mesma forma que se dá golpe fácil no INSS, você entra num negócio desse aí por conta de um rapaz que é um funcionário terceirizado. E aí alguém consegue pôr a mão em 1 bilhão. Olha a fragilidade sistêmica disso. Segunda coisa, aquilo que falava, no comentário anterior, que hoje não é que a segurança pública ela está agindo melhor, ela melhorou o seu combate ao crime. Muito pelo contrário, ela piorou. É que essas estatísticas, na verdade, elas não são mais tão sangrentas como foram uns anos atrás, porque não é mais interesse do crime. Então, vejam, para fazer R$1 bilhão, né, de assalto a banco, você imagina o seguinte, se pelo método antigo das quadrilhas entrar no banco, apontar a arma lá para o caixa, né, levar saco de dinheiro, como a gente vê em televisão, em filme e também em noticiários, primeiro que corria o risco de ter troca de tiros, matam segurança, aí matam um bandido, tal, aquela coisa toda. E imagina que eles fossem roubar 1 milhão em cada assalto. Seriam necessários 1.000 assaltos, 1.000 agentes para fazer o que ele roubou chegar em menos de um dia. Um enter. Então, agora, o problema, como aponta sempre o promotor Lincoln Gaquia, que o Finalcinho conhece tão bem, é exatamente neutralizar a ação do crime organizado na economia formal. Porque o crime organizado encontrou na economia formal o seu novo Eldorado, a sua nova galinha dos ovos de ouro. Então ele não precisa mais matar, ele não precisa mais de tiroteio. Isso está se tornando coisa do passado, embora ainda morra muita gente e tal. Mas ele encontrou outras formas de fazer muito mais dinheiro. Você sabe, muito interessante esses números envolvidos, porque se você pega o maior crime econômico, financeiro, né, o maior furto da história do Brasil, é aquele ataque ao Banco Central de Fortaleza, 2005, se eu não me engano, cerca de 160 milhões de reais, mas depois assim de muitos meses de planejamento, muitos bandidos envolvidos, um túnel que foi cavado ali do bairro até o cofre do Banco Central lá em Fortaleza. Custo, né? Você imagina só, né, a operação. Eles até tiveram problemas porque acharam mais dinheiro do que esperavam. E aí não conseguiram ali lidar com tanto dinheiro na mão. Todos, praticamente todos, 1 ou 2 é que não foram presos no final das contas aí. E esse novo desvio, 1 bilhão, sem sair da comodidade da sua casa, né? É num botão, né? E com investimento de 15 mil, corrompendo um terceirizado. O melhor retorno da história, né? 15 mil para 1 bilhão de reais. Agora, eu discordo um pouco dessa visão aí que o Piperno trouxe, que houve uma certa melhora, né, na criminalidade aqui, embora eu concorde, viu, Piperno, que alguns índices mostrem isso, mas a sensação de insegurança, ela é muito grande. E é isso que aterroriza a população. Não é o crime cibernético. O que aterroriza a população e continua existindo hoje é você sair na rua com o celular e ainda tem muito sequestro relâmpago. É que mudou a forma do sequestro relâmpago. Agora não é mais para te levar lá no caixa automático, não. Ficam dando voltas com você no carro. Eu tenho amigos meus que já passaram por isso. Enquanto isso, vão limpando a tua conta com Pix, né? E aí depois te soltam lá numa favela com uma arma na cabeça e às vezes você tem a infelicidade de sofrer, enfim, de morrer. Às vezes torturado. Você tem a infelicidade de morrer. De morrer, exatamente. Agora, Koba, então esse que é o grande problema. Hoje a gente tem um encontro desses crimes cibernéticos com a criminalidade no mundo real.
Então não é que assim, melhorou um e piorou o outro. Não, os dois eu vejo que pioraram. Tanto é que, embora, concorde com o Piperno, tem estatisticamente tenha alguma melhora, mas no dia a dia a gente não percebe essa melhora nas grandes cidades, pelo menos, né? Todo mundo sai com muito medo. Infelizmente, você vê um entregador que às vezes está fazendo um trabalho honesto, só que você já fica com medo, numa reação, né, quase que instintiva, acreditando que você já vai ser abordado e assaltado. Fala, Zé. É isso mesmo, mas olha, Alan, está acontecendo isso. Uma transferência do crime para essa área de internet, o golpes e tal. E cada vez menos, eu não sei vocês, mas eu não ando com dinheiro, ninguém anda mais com dinheiro, né? Então, o assalto agora está indo atrás de aliança, anel e tal, porque não tem dinheiro, relógio, ninguém anda. Então, assim, lamentavelmente, o crime vai continuar, mas ele não será mais violento, esse de arma em punho. Agora, vai acontecer sempre, né? Porque tem uma faixa aí que não se adaptou, não se reciclou e continua nos métodos antigos. Não sei como vai sobreviver um bandido que chega e mete a arma na cabeça de alguém para roubar a carteira. Roubar o quê? Ele não anda com dinheiro, ninguém mais anda com dinheiro, né? Eu não estou pensando que a criminalidade diminuiu e que o mundo ficou bonzinho. Apenas está mudando de área, né? E a tendência é que isso diminua, essa história do assalto. Veja bem, segurança em São Paulo é evidente para quem tem moto, por exemplo, e moto de alta cilindrada pior ainda, né? Porque é uma área que ainda está dando lucro, né? Eu acho um absurdo como alguém pode roubar um carro, como alguém pode roubar uma moto, um celular, todo mundo identifica, sabe onde está. Por que as montadoras não colocam lá um rastreador potente, imediato, né? Com fotografia, filme do interior do carro, né? Mas, enfim, com o tempo isso vai acontecer. E aí a criminalidade vai para onde é mais fácil. É como o rio procurando o mar, vai por onde flui. E é assim mesmo. Mas a criminalidade vai continuar acontecendo. Certamente. Já que estamos numa sexta-feira, dica para o fim de semana aí. A gente falou do maior roubo da história no Brasil, o Banco Central de Fortaleza. Tem uma série na Netflix, um documentário, 3 episódios rapidamente ali, chama 3 toneladas. Você vai entender muito bem do que a gente está falando aqui, uma série fantástica de documentário, 3 toneladas, o que havia sido naquele momento o maior crime da história do Brasil, pode ter sido superado agora por esse bilhão aí. Tem um filme nessa. Também. Tem um filme também, bem lembrado pelo Fábio Piperno.